Fala turma, tudo bom com vocês? Tudo tranquilo? Vamos lá? Vamos gravar mais um vídeo aqui pra gente trocar uma ideia. Vamos lá? Parceiros de plantão, vamos lá. Aqui temos um comercial na voz do Caio Andrade, né? Um grande amigo nosso, um parceiraço nosso aqui do estúdio. Tá sempre gravando aqui pra gente também. E a gente fez esse comercial aqui pra ele. E eu vou mostrar pra vocês aqui o que a gente fez nesse comercial aqui. Deixa eu colocar pra tocar aqui logo, né? Pra vocês darem uma sacada aí logo. Sua conquista do GBL 200 é mais especial com a Rodobens Mercedes-Benz. No mês do consumidor, você tem condições exclusivas com a gente. Confira essa oferta. GLB 200 Progressive 22-23. Para adiantar, para o vídeo não ficar muito longo, né? Vou deixar só até aqui, né? Afinal, eu só uso apenas uma única trilha, então, enfim, vai até o final assim. Vamos lá. Bom, pessoal, algumas pessoas sempre me perguntam, né, sobre equalização e tal, e master. Na verdade, é o que a galera sempre pergunta, né, que é sobre equalização e sobre master. A gente vai aproveitar esse vídeo para poder falar um pouco sobre isso. Lembrando que tudo que eu falo aqui é baseado em algumas experiências que eu tenho, né, enfim, da minha rotina de trabalho, enfim. Eu não fiz nenhum curso, né, relacionado a isso, então a gente não pode generalizar. Lógico que a gente entende também que não importa o meio, mas sim o resultado, né? O resultado não tem uma regra assim específica, mas a gente acredita muito no resultado final, não importa como que você faz ele. Beleza? Então vamos lá. A gente vai falar aqui sobre algumas coisas. Primeiro, imagina que a produção, gente, ela é como a tua casa, digamos assim. Ela é como um cômodo da tua casa, tua sala, por exemplo. Você não pode colocar dois móveis num único lugar, não tem como, né? Aquela velha história, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Da mesma forma, aqui. O que acontece? Eu antigamente, eu produzia muito equalizando a voz antes de chegar aqui no programa de multipista para poder produzir, no caso aqui o Reaper, né? Isso pode ser o Samplitude, pode ser o Pro Tools, pode ser qualquer outro programa, tá bom? Não tem problema. O conceito é o mesmo, a ideia é a mesma, né? Então, de um tempo para cá, eu mudei um pouco isso. Eu só equalizo dentro do Reaper. Por quê? Porque quando a gente equaliza alguma coisa separadamente, por exemplo, a voz, ela está separada, a tendência é a gente colocar algumas frequências que na hora da produção a gente vai sentir que a gente precisa tirar ela. Por quê? Porque ela está sozinha. É como assim, é como se fosse tipo voz e violão, ou voz e piano. Então a gente pode preencher, por exemplo, pode colocar um grave mais no piano ou no violão, por exemplo. Ou a gente pode deixar na voz. Porque tem espaços, né? Tem apenas dois elementos ali para poder complementar esses espaços, não é? Então só a voz seca, você vai querer preencher esses espaços, colocar o grave e tudo lá, né? Geralmente mais o grave, a galera bota mais o grave e tudo mais, para ficar robusta, ficar cheia. Isso dentro da produção, a gente tem que considerar alguns pontos, e aqui eu vou procurar falar mais do que mostrar para vocês. O que acontece? Observem esta trilha. Como vocês podem ver, é uma trilha pop rock. Ela tem uma guitarra. A guitarra está aparecendo bastante ali nos médios, né? A gente precisa prestar muita atenção, né, nisso aí também. Olha essa explosão de entrada. Depois vai aliviando. De novo a explosão. Então isso aí a gente tem que ter cuidado com isso. Porque se a gente for botar isso aqui, mais ou menos, essa região aqui de frequência na voz, vai chocar, vai saturar. E isso pode acontecer. Então quando a gente coloca uma trilha que já tem alguns elementos pesados aqui, de graves e tudo mais, significa que a gente vai ter que vir aqui na voz. Eu vou mostrar primeiro aqui uma Revox, que eu coloquei uma Revox para poder
trazer um pouco mais de volume na voz mesmo, né? Porque como vocês podem ver, a voz do Caio, ela tá bem baixa, né? Eu vou mostrar aqui umas coisas aqui para vocês aqui. Vamos lá, a voz do Caio sem processamento, sem nada. Ela tá batendo aqui em... Sua conquista do GBL 200. Ela tá batendo ali, ó, menos... Sua conquista do GBL... menos 3.5 dB. Né? Isso já com o processamento aqui, que eu vou mostrar esse bus de drive que eu coloquei ali também. Vou mostrar para vocês e vou falar por quê. Aqui, ó. Sua conquista do GBL 200 é... Praticamente nem mudou tanto ali, né? Cadê? Sua conquista do GBL 200 é mais especial. Então o que acontece? Vamos lá, eu coloquei primeiro um R-Vox aqui para trazer a voz do Caio um pouco para frente. Depois eu trabalhei essas frequências aqui, como vocês podem ver. Deixa eu até ver essa trilha aqui. Espera aí, cadê? Olha como essa região aqui ela tá atuando. Vou até fazer assim para vocês perceberem aqui, ó. Olha, aqui, ó. Tá vendo como essa região aqui ela tá atuando bastante no gráfico ali, ó? Ó. Que é a gente... como que eu posso falar? Que é como se fosse a nota central, não, rapaz. Que é onde predomina o áudio, né? Onde está a predominância do áudio ali. Vamos supor, tem algumas, se fosse outras trilhas, a nota dela, maior nota, a predominância dela, estaria, por exemplo, aqui. Então a gente tem que observar onde que está batendo mais alto, para que a gente possa trabalhar essas frequências, ok? Como vocês podem ver ali, vocês viram que está predominando bastante nessas regiões de grave aqui. Então eu fiz aqui um corte de grave mesmo, aqui quase 150 Hz aqui na voz do Caio, logo de cara, porque eu não quis grave nenhum na voz do Caio. Não é? E aqui eu trabalhei um pouco de médio grave aqui na voz do Caio, em torno de 340 Hz ali, e depois fui mais para o meio, em torno de 800, depois fui para o agudo lá um pouco, já que a voz do Caio tem bastante agudo, então não quis abusar muito da voz do agudo na voz do Caio, né? Como vocês podem ver aí. Então vocês podem, como vocês prestaram atenção, eu vou vendo a questão da trilha. Se ela fosse aguda, então eu posso trabalhar um pouco mais o grave na voz do Caio. Lógico que depende muito da proposta. Aqui, eu não quis colocar, né? Senão ia dar aquela brigada marota. Lembrando, tudo isso tem que ser dosado, né? Vamos lá. Quando eu faço isso, eu tenho que pensar, não no agora, eu tenho que pensar no resultado final. Tanto no resultado final da produção, como no resultado final da rádio. Por exemplo, aqui eu fiz um corte de grave, correto? Se eu tivesse colocado um grave na voz do Caio, junto com o grave da trilha, ia ficar bem grave. E o que ia acontecer? Na master, provavelmente eu ia querer colocar um pouco de grave. Aí o que ia acontecer? Mais resultado de grave. Aí isso pode ser no agudo, pode ser no médio, tá? Falando grave, né? Porque a gente tá falando do grave agora, então pode ser qualquer frequência lá. Aí isso quando vai para a rádio, dependendo do processamento da rádio, vai emboloar mais ainda, né? A ideia é deixar o som nítido lá, ou pelo menos deixar o som mais fretado, mais agradável, para que os ouvintes, né, não compreendam tudo que está sendo falado ali. Por isso que é primordial, afinal, se a mensagem do texto não for passado, né, com clareza, não faz sentido nenhum o comercial está sendo vinculado naquela rádio e tudo mais. Então a gente tem que pensar nisto daí. A gente trabalha para que o cliente tenha resultado, né? E é basicamente isso. Então passa por tudo isso daqui, tá? Talvez esse vídeo fique um pouco grande, mas não tem problema. Importante que a gente troque uma ideia bem legal. Então vamos lá. O grave, recapitulando, né? Vocês viram que o grave da trilha tá batendo legal ali, ó. A predominância do áudio aqui, do grave da trilha. Olha aqui, ó. Então eu fiz um corte, né? Eu posso fazer o corte na trilha e dar na voz? Pode. Você tá abrindo espaço, né? A gente trabalha aqui no programa, as pistas, elas são separadas. Mas é um todo. Tanto a trilha, quando você coloca uma trilha e coloca a voz, ela faz parte de um todo.
Então, se você tirar o grave da trilha, você colocar na voz, vai estar somando num todo no resultado final. Quando você extrai esse áudio, você extrai tudo. Você não extrai só a trilha ou só a voz. Você pode fazer isso, claro, mas a ideia é produzir e extrair o áudio por completo. Então, assim, quando você quer fazer alguma coisa, você tem que abrir espaço para alguma coisa. Agora eu quero botar um móvel ali na minha sala. Você tem que abrir espaço. Se lá não tiver espaço, ou de certa forma desorganizado, você vai ter que organizar para ter espaço para que você possa colocar alguma coisa a mais. A ideia é a mesma aqui. É a mesma coisa, só você pensar dessa forma. Lembrando que você tem que ter um ouvido, um ouvido educado, um ouvido que compreenda as frequências, né, que entenda, pelo menos assim, né, tem a percepção, né? Opa, esse aqui está grave, opa, esse aqui está agudo, esse aqui está muito médio, para que você possa ir trabalhando essas frequências. Cara, isso aqui, você tem que ter essa percepção, você tem que saber. Opa, esse aqui está grave, eu preciso cortar. Opa, esse aqui está muito agudo, eu preciso cortar. Opa, esse aqui está sem o quê? Isso é isso. Não tem muito segredo, né? Então, fiz a equalização e joguei um limiter para dar mais volume e chamar a voz do Caio para frente. Enfim, agora vamos falar um pouco do drive aqui, que eu coloquei o drive paralelo, apenas o drive aqui rolando. Sua conquista do GBL 200. Eu coloquei esse drive paralelo, né? Paralelo, eu fiz uma mandada, na verdade, e dei uma abusada aqui, mais ou menos 19 aqui, né? Porque aqui eu tô controlando, aqui tá menos 15 dB, então não tá indo todo isso tudo, eu tô mandando só um pouco dele, né? Que eu passei a ter um controle dele aqui. E esse drive aqui, pelo menos é o que eu percebo, ele tem um certo... Ele dá uma valorizada no grave, né? E aí que tá. Como eu fiz a limpeza daqui, ó. Como eu fiz essa limpeza aqui, aí eu posso acrescentar um pouco desde que não vá abusar muito disso, né? Desde que vá acrescentar ao áudio, né? Desde que isso plugin que eu vou utilizar, ele some e não atrapalhe. Tipo, não adianta eu cortar e depois abusar demais e não adiantou de nada. Então eu tenho que procurar dosar para que soe legal e soe positivamente, não negativamente. Então no resultado, então é isso. Beleza? Ok? Vamos lá. Né? Temos aqui, esse é um drive, não sei se ele está grátis ainda na Waves, né? Como eu comprei os plugins da Waves, esse daqui eu recebi um e-mail da Waves, né? Dizendo que esse plugin estava gratuito. Aliás, a Waves manda, né? Para os seus clientes, ela manda vários e-mails e tal. Na verdade, não é só para quem é cliente, para quem cadastra o seu e-mail lá. Para a galera que usa aí craqueado, se você for pegar o plugin, só ele, né? O que vai acontecer? Você vai perder os demais, tá? Então não aconselho você pegar ele se você for craqueado, a não ser que você consiga isso com alguém aí. Beleza, mas não faz parte do assunto aqui. O assunto aqui é outro, vamos lá. Então vamos lá, né? Então isso aqui, né? Então somando tudo, nós temos aqui o resultado completo da voz aqui do Caio. Sua conquista do GBL 200. Aqui tá menos 6 aqui, né? Porque eu baixei, né? Enfim. Sua conquista do GBL 200 é mais especial com a Rodobens Mercedes-Benz. No mês do consumidor, você tem condições exclusivas com a gente. Confira essa oferta. GLB do... Então assim, tudo que a gente faz aqui é uma coisa sutil, assim, que a gente, sabe, não tal, né? Como vocês podem ver aí. Beleza? Eu acho que não tem muito segredo, né? Acho que nesse caso aqui não tem muito segredo, né? Como vocês, vou só recapitular, fazer uma geral aqui. Nós vimos que o áudio do Caio está um áudio bem legal, né? Já está bem trabalhado em termos de compressão, já está bem legal. Não tem muito volume aqui, não está muito cheio. Por isso que a gente colocou um R-Vox para dar um pouco mais de corpo na voz dele. Depois trabalhamos as frequências, não é? E depois a gente trabalhou para dar um pouco mais de volume mesmo, para chamar um pouco mais para a voz, a questão do limiter, né? E aqui a gente manda uma mandada para cá, para esse canal aqui, uma mandada de drive, né? Como eu falei, eu sinto que ele tem um pouco de grave e ele é aquele grave bem gostoso e tal, assim, pelo menos que eu sinto aqui. Beleza? Aí aqui a gente fez, aqui tá a master. Vou mostrar para você. Tem gente que faz a master aqui direto aqui, eu não gosto não, eu prefiro renderizar e fazer a master separadamente, e como vocês vão ver aqui, eu fiz uma master de maneira simples aqui, porém que funciona muito bem.
A gente pode fazer por mandadas também, a gente tem vários meios. Eu gosto de fazer a master separada porque abre possibilidades para você fazer várias coisas. Beleza? Então vamos lá, como vocês podem ver, eu usei aqui um mesmo equalizador. Abusei aqui bastante dos agudos aqui no resultado final. E no grave, como vocês podem ver, eu cortei de novo o tal do grave aqui. E aqui vamos ver o médio aqui, ó. Sua conquista do GBL 200 é mais especial com a Roda Bens Mercedes-Benz. No mês do consumidor, você tem condições... Olha, essa frequência aqui que eu levantei aqui em 900 Hz ali, tá bem legal. Sabe, porque veio como se fosse algo metalizado assim, sabe? E às vezes nesse tipo de comercial funciona muito bem, né? Sua conquista do GBL 200. Em vez de colocar aqui, ó. Sua conquista do GBL 200 é mais... Olha esse médio grave aqui, que, meu Deus do céu, não sei se vocês percebem, mas aqui eu tô notando, aliás eu tô fazendo esse vídeo aqui à noite, por isso que eu tô falando um pouco baixo, e também a questão dos volumes dos meus monitores são muito baixos aqui. Né? Então, olha. Sua conquista do GBL 200 é mais especial com a Roda Bens Mercedes-Benz. No mês do consumidor, você tem condições exclusivas. Viu como ficou legal aqui? Aí, cara, o que você pode fazer? Você pode utilizar até aquele mesmo plugin. Ou pode ser um outro saturador, gente, né? Enfim. Aqui eu vou botar só um pouco. Lembra que ele vai... Ele vai somar, né? Deixa eu botar ele por aqui mais ou menos aqui, ó. Sua conquista do GBL 200 é mais especial com a Roda Bens Mercedes-Benz. No mês do consumidor, você tem condições exclusivas com a gente. Confira essa oferta. Bom, aqui já senti que ele deu uma atrapalhada aí, sabe? Mas, ó. Sua conquista do GBL 200 é mais... Bom, pra mim aqui tá perfeito já. Pra mim aqui tá perfeito. Olha só. Sua conquista do GBL 200 é mais especial com a Roda Bens Mercedes-Benz. No mês... Às vezes, ó, um detalhe interessante, às vezes você quer abrir o som. O que você faz? A tendência é o cara pegar aqui, ó. Mas às vezes para você abrir o som, você tem que tirar. Por exemplo, frequências aqui, ó. Por exemplo aqui, olha. Sua conquista do GBL 200 é mais... Olha como o som ficou fechado. Agora se eu cortar essa frequência, olha como o som vai abrir, percebam. Sua conquista do GBL 200 é mais especial com a... Perceberam como o som ele abriu? Às vezes a gente não precisa nem colocar, precisa tirar frequências para que o som abra. Então basicamente é isso. Aí vale aquela velha história. A sua percepção de áudio, né? Saber identificar. Isso aqui tá grave, isso aqui tá médio, isso aqui tá agudo. Aqui tô precisando tirar ou tô precisando colocar. Aí é que tá. Às vezes a experiência que vai fazer você chegar nisso. Aliás, esse plugin que eu utilizei aqui, né? Isso aqui tem aliás, eu tenho um produtor que é muito bom, um baita locutor e locutor também. Produtor e locutor, né? Que é o Rodolfo, né? O Rod. Aliás, esse plugin aqui de drive, assim, em alguns contextos da voz dele fica animal, inclusive. Né? É um cara, um baita profissional de áudio, né? Um cara monstro. Né? Enfim. Isso aqui na voz do Rodolfo acho que fica sensacional. Vamos lá. Então acho que é isso, né, pessoal? Acho que foi mais pra gente bater um papo aqui, mostrar algumas coisas pra vocês, né? Não tem muito segredo. É isso, pessoal. Vocês terem percepção, pegarem áudios de pessoas que são muito boas, né? E aqui no Brasil a gente tem muito, mas é muita gente boa, muito profissional bom, que tira um som muito bom. Eu posso até citar, o Rodolfo é um dos que eu falei agora. Tem o Leão do Mixage Studio também, que eu admiro muito ele. Tem o Gilson Dário. Temos o Gustavo também, da Audio Ideias também, que é muito bom. Tem o próprio Gleison também, né? Enfim, cara, é muita gente boa nesse Brasil. É muita gente boa. Né? Enfim, cada um na sua área e são profissionais excelentes. Tem outros aí, né? Porque, enfim, né? O próprio Joel também é outro, Joel muito bom também. Profissionais não faltam. O que é bom é você ter referência. Pegar um áudio lá de um cara, opa, vou tentar chegar nesse som aqui. E você ir lá e tentar. E isso, cara, na sua prática, você tentando fazer, é que vai fazer você evoluir, né? Então, basicamente isso.
Fechou? Espero ter ajudado vocês mais uma vez, né? Lembrando que eu não sei de tudo, eu procuro aprender, né? Busco, enfim, às vezes a minha vida é bem corrida, bem corrido mesmo, assim, por isso que às vezes eu até demoro colocar vídeos, né? Videoaulas e tal. Mas eu espero que este vídeo possa somar, né, no crescimento de cada um de vocês. Tamo junto, até a próxima ideia, né? Vamos falar assim, não aula, né? Até a próxima bate-papo aí. Fechou, galera?